O Columbia Global Center é o escritório da Universidade de Columbia aqui no Brasil. Nós temos como missão e como objetivo facilitar e aprofundar as conexões entre Colômbia e Brasil, facilitar a troca de conhecimento, de experiências e a conexão entre os nossos especialistas locais e internacionais. E durante essa pandemia nós temos feito isso através desses webinars online. Para a conversa de hoje, em que nós vamos falar um pouco sobre a reação dos países latino-americanos à crise do coronavírus. Esse webinar está sendo realizado em parceria com República.org, nossos parceiros de longa data aqui no Brasil, apoiadores da Universidade de Colômbia. Acho importante ressaltar que a América Latina se tornou o novo centro da pandemia mundial de coronavírus. Por isso, a escolha desse tema. A região latino-americana, que abriga apenas 8% da população do mundo, foi responsável por aproximadamente metade das mortes globais relacionadas ao coronavírus nas últimas 2 semanas. Enquanto em muitas partes do mundo, os especialistas estão preocupados com o início de uma segunda onda de coronavírus, por aqui a gente ainda não tem previsão do fim da primeira onda. Esse cenário é ainda mais preocupante aqui no Brasil, onde a gente está enfrentando um agravamento de um quadro já complicado de desigualdade crescente, enquanto o país lida com uma crise sanitária, econômica e política. E para introduzir esse tema, eu vou convidar os nossos 2 moderadores agora. Primeiro eu vou convidar o Francisco Gaitani, que é o presidente do Conselho de Administração do República.org e professor da Fundação Getúlio Vargas. O Gaitani é um grande especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ele já ocupou diferentes cargos de relevância na gestão pública. Entre eles, ele foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. E depois eu vou convidar o Thomas Trever, o diretor do Columbia Global Center e do escritório da Universidade de Colômbia aqui no Brasil. Gaitani, vou passar para você agora. Obrigada por estar aqui. Obrigado, Laura. Uma honra muito grande estar aqui participando desse debate com 2 cronistas do Brasil contemporâneo, cada um à sua maneira. Laura aqui no Brasil, Guga exilado lá em Nova York. Tom, um prazer estar aqui com vocês do Columbia Center. Eu acho mais que oportuno a gente poder ter esse debate, tendo vocês como contribuintes, como debatedores, que realmente o momento do Brasil é de muita confusão. Eu acho que a gente precisa conversar e dialogar para ver os caminhos que nós temos adiante, em especial levando-se em consideração nossa inserção na América Latina e no mundo. Muito obrigado. Obrigado, Chico. É um prazer estar com você como nosso parceiro nessa série de webinars sobre os assuntos mais relevantes do Brasil. Boa tarde, boa noite para todos e boas-vindas a Laura Carvalho, como foi apresentada a partir de uma geração nova de economistas com mais altas qualificações na profissão de economistas, mas também com um espírito público, de uma figura pública muito ativa na mídia e com muita e boa influência no debate público. Então, é bom dar as boas-vindas a você, Laura. Guga já é demais conhecido, ele é, para mim, não posso pensar na elogio maior do que Guga me ajuda a entender os Estados Unidos, que ele pacientemente explica que está para a plateia, a audiência aqui no Brasil, o que está acontecendo nesse país estranho lá do norte, mas ele trata uma grande variedade de temas com clareza e a base de muito conhecimento e humildade que ele geralmente esse conhecimento ele compartilha generosamente com um grande público na mídia, a televisão e também na mídia escrita. Então, a nossa ordem, como Laura Nora acabou de falar, é dar os temas, abrir com os temas. Sugerimos alguns temas para os nossos 2 palestrantes, debatedores. O primeiro, talvez, é mais óbvio, é como se explica o tamanho do fracasso na América Latina, lidar com o Covid, o fracasso, digamos, de gestão dos líderes da região e qual foi nesse fracasso, se bem foi um fracasso, sei que há certas exceções à regra, o Uruguai principalmente
ou quase ou somente Uruguai, mas eu queria saber um pouco também do seu ponto de vista de quais foram qual foi o papel, digo, dos fatores estruturais nessa desempenho tão lamentável da região, principalmente a péssima distribuição de renda na região. Isso foi causa do impacto tão negativo da pandemia nos grupos marginalizados, ou foram bem outros fatores? E como avaliam também as respostas dos governos da região à crise social até agora? Tem como sustentar programas emergenciais? Tem que aumentar os programas? Como que vocês veem como as consequências sociais e políticas desses pacotes de ajuda às pessoas e as tentativas fiscais de lidar com o problema? Então, sem mais de mim, eu gostaria de convidar cada um de nossos debatedores, começando com você, Laura, professora Laura, a falar com a gente durante 10 minutos, depois passamos a bola para a Guga. Laura, seja bem-vinda. Obrigada, Thomas. Agradeço o convite. E, bom, acho que eu vou dividir aqui essa apresentação inicial em duas partes, né? Então, primeiro, o porquê de ser mais difícil combater o coronavírus e os seus impactos sociais e econômicos nos países da América Latina, e aí tem razões tanto estruturais quanto conjunturais para explicar essa dificuldade maior, os desafios maiores que a América Latina tem, se comparada a países ricos, por exemplo. E depois, na segunda parte, eu vou falar um pouquinho das respostas, e aí acho que tem uma heterogeneidade muito grande também entre os países da América Latina nessas respostas que foram dadas até aqui, o porquê delas terem sido insuficientes na maior parte dos casos, né? Então, primeiro começando com as razões estruturais, né, que já tornariam qualquer que fosse o contexto político, o contexto econômico nesses países, difícil o combate à origem da crise econômica, que é o vírus, né, e o contágio pelo vírus, mas também as suas consequências sociais e econômicas, né? Primeiro, as desigualdades. Então, o Thomas já mencionou, né, a região ela tem isso em comum, né? Os países da América Latina têm níveis mais altos de desigualdade, em alguns casos níveis abissais de desigualdade, comparáveis até com países campeões, né, nessa área, como, por exemplo, os países do Golfo Pérsico, né, países que têm sua economia inteira concentrada em petróleo e que tem uma apropriação desses ganhos restrita a uma parte muito pequena, né, da população. A América Latina tem níveis de desigualdade comparáveis, né, a esses países, e é evidente que isso cria uma série de problemas. E não é só o problema da desigualdade de renda e a perda da renda que torna difícil impedir essa população de continuar trabalhando, né? E, portanto, como fazer esse desafio entre, de um lado, não expor a população ao risco e, do outro, não expor a população à miséria, à fome, ele acaba sendo maior nos países da América Latina. Então, esse é um primeiro ponto, à medida em que você não tem como garantir a subsistência das pessoas, né? E aí essa desigualdade, nesse ponto, ela é agravada pela alta informalidade. Então, os países da América Latina também têm esse elemento em comum. Entre 30% e 80% da força de trabalho nesses países está no setor informal. Então, essa dualidade no mercado de trabalho, ela também dificulta inclusive as respostas e as políticas, né? Dado que não basta apenas você garantir os empregos e a permanência dos empregos, você precisa garantir a sobrevivência desses trabalhadores que não têm outra fonte de sustento, que têm uma renda volátil, que não tem nenhum colchão, né, de proteção.
Além disso, a desigualdade também afeta o risco de contágio de outras maneiras. Ela afeta pelo número de pessoas que dividem dormitórios, né? A presença de favelas, de periferias, de comunidades com alta densidade, a presença de pessoas que, enfim, as dificuldades de transporte público, as dificuldades no acesso à saúde e as desigualdades nesse acesso à saúde, né? São todos elementos e dimensões distintas das desigualdades que criam uma vulnerabilidade maior para boa parte da população a esse contágio. Além disso, do ponto de vista econômico, os países da região, eles também têm uma estrutura que é muito afetada pelo tipo de crise global que essa pandemia está gerando. Então, são países, muitos deles, dependentes de commodities, dependentes de exportações para a China, e isso, claro, no momento inicial da pandemia já tem um efeito enorme, né, via comércio global, nessas economias, em particular a queda do preço do petróleo que a gente verificou nos primeiros, desde os primeiros da paralisação, né, das economias avançadas. Isso tem um impacto para as economias latino-americanas, mas vale também para cobre, minério de ferro e outras commodities que vão ser afetadas e já estão sendo afetadas por essa crise global e essa alta incerteza global em relação ao crescimento chinês e de outras economias que são muito atreladas a esses preços. Além disso, como se não bastasse, né, nós também, na América Latina, não tínhamos uma situação inicial muito boa. E aí, passando para os aspectos mais conjunturais, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que estava com uma taxa de desemprego no menor patamar dos últimos 50 anos, né, abaixo de 4%, mesmo de países europeus que também vinham de uma longa expansão econômica, a América Latina tinha tido um crescimento em 2019 da região como um todo de 0,1%, ou seja, basicamente uma estagnação do PIB, né? E a previsão desse crescimento para 2020, antes da pandemia chegar, era de 1,6% apenas. Então, é uma região que atravessava um momento difícil já em sua economia. Claro que agora essa previsão é de queda de mais de 9% do PIB da região, né? As últimas previsões do FMI. Então, esse 1,6% vai se tornar uma recessão a mais profunda da história no mundo, e aqui não é diferente. Agora, de toda forma, 1,6% não era uma trajetória dinâmica. E é evidente que uma economia que já não está crescendo muito, ela fica mais frágil, dada a importância desse choque, e tem menos colchão de proteção. A sobrevivência de empresas, a sobrevivência de famílias fica mais difícil num contexto que já não era muito favorável, né? E mesmo a recuperação, as perspectivas de recuperação rápida também são prejudicadas por essa situação de fragilidade. Então, o fechamento de empresas, o endividamento, tudo isso tende, a perda de vínculos empregatícios, né? Tudo isso acaba vindo mais rápido e também demora-se enfim, é um efeito mais duradouro, que pode limitar nas suas perspectivas também olhando para frente. As respostas dos países, agora passando para a parte final aqui, é evidente que elas dependem não apenas da vontade política, né? E aí, claro, diferentes governos têm diferentes respostas. Alguns, né, no caso brasileiro, houve uma negação da própria gravidade da pandemia, em outros países não foi assim, mas, de toda maneira, houve um esforço fiscal importante na região inteira, do ponto de vista da resposta econômica, né? Mas essa resposta, ela difere, muitas vezes, ela é diferente de país para país, também pela capacidade de se financiar, né? E aí a situação do Brasil é muito diferente da situação de países que têm uma dívida externa bastante alta, que já vinham renegociando os termos dessa dívida com o FMI, que dependem de financiamento externo em dólares, né? E num momento em que o dólar subiu, é evidente que isso cria ainda mais risco de inadimplência, de calote sobre essas dívidas, necessidade de renegociar esses termos. Então, você tem situações aí, né? Você tem 14 países da América Latina que recorreram ao FMI durante a pandemia,
somando mais de US$ 1 trilhão em ajuda para a região, fora o que foi tomado de empréstimos do Banco Mundial, do BID e de outras instituições multilaterais, né? O Brasil, ao contrário de vários dos outros países, também é o caso do Chile e do Peru, tinha uma situação fiscal um pouco mais confortável. Então, conseguiram responder de forma também maior em magnitude. Então, o Brasil, na verdade, já hoje a previsão é que já tenha aprovado, né? Claro que não se executou ainda todos esses gastos, mas você já tem aí aprovado 9% do PIB, mais ou menos, um pouco menos do que isso, em gastos a mais com a pandemia, que é um valor similar até de vários países ricos, né? Não é algo comparável a países ricos. É claro que a gente pode questionar, e não terei tempo de fazê-lo aqui, o desenho, a implementação, o tempo das medidas. Agora, em termos de volume de recursos, é algo substantivo, né? Em particular, o auxílio emergencial concedido às famílias mais vulneráveis soma mais de 2% do PIB e é o programa mais generoso de transferência de renda da região. Então, eu olhei para os programas, claro que vários países adotaram transferências de renda e programas sociais mais amplos, seja aumentando, expandindo os programas já existentes, seja criando novas linhas, né? É o caso de Colômbia, Uruguai, Paraguai, Guatemala, Honduras, Argentina, enfim, muitos desses países tomaram medidas desse tipo. A mais comparável em volume à do Brasil é a do Peru, na verdade, que teve um programa que atingiu 3 milhões de pessoas, o que, dada a população peruana, é bastante significativo, de transferência de renda de $110 por família. No caso brasileiro, a gente chegou a mais de 50 milhões de pessoas, né, com um benefício um pouco maior do que esse, mas similar, em valor similar, né? Chega a $130, $140 por família. É claro que, então, esse espaço para tomar as medidas é diferente, né? O Peru gastou até mais do que o Brasil em relação ao PIB, gastou 12% do PIB em medidas de enfrentamento. O Chile, um pouco menos do que o Brasil, 6,5% do PIB. E aí, quando você vai para os outros países, esse valor já é muito menos significativo. Então, aí são países com mais restrição fiscal mesmo e que não responderam à altura, justamente porque não tinham, né, capacidade de financiar em muitos casos, né? Claro que é evidente que tem escolhas dos policymakers, mas ainda assim há uma dificuldade de financiar. O caso brasileiro, chileno e peruano, ainda assim, né, que tiveram uma resposta maior por terem mais espaço fiscal, também foi insuficiente para evitar um aumento da desigualdade e um colapso econômico. Então, aí a gente se pergunta, né, o que houve, por que a gente gastou tanto e não conseguiu? Eu acho que é evidente que por aquelas razões no início, e aí encerro, né, pelo fato de que as economias latino-americanas elas já estavam numa situação muito pior, conjuntural e estrutural, as respostas necessárias, elas teriam que ser ainda maiores em magnitude, né, do que aquelas tomadas em países europeus ou mesmo nos Estados Unidos, que também tem alta desigualdade. Então, aí é que está. Na verdade, os países que têm menos recursos são aqueles que teriam que ter gasto mais recursos para conseguir evitar esse colapso social. E é isso que eu acho que as desigualdades globais acabam criando de problema, né? A gente teria que ter um esforço coordenado com maior solidariedade global, inclusive das instituições multilaterais, para enfrentar essas desigualdades globais estruturais, né? Cada país, por si só, realmente tem muita dificuldade de ter essa resposta em magnitude proporcional aos desafios, e isso é o que eu acho que a gente está vendo agora nitidamente refletido, né, nos indicadores, não só nos indicadores de saúde, como nos indicadores sociais e econômicos. Então, agora já sou eu direto? Oi.
Tom, você está no mudo. Fiquei no mudo, sim. Muito obrigado, Laura, por seus comentários iniciais. Está muito para conversar depois. Talvez vendo um pouco a sua avaliação da rede de segurança social no Brasil, se isso está salvando o país, ou apesar de uma falta de atenção de políticas públicas sobre aquela rede de segurança social, INSS, SUS, a Bolsa Família, etc., e também sobre a capacidade eventual do Brasil continuar financiando, que mesmo que estiver, como você falou, uma situação um pouco mais confortável do que outros países latino-americanos, você sabe que a relação dívida-PIB está se aproximando a 95%, 100% ao final do ano, que níveis considerados perigosos internacionalmente. Então, muito obrigado. Muito para debater depois, mas agora queremos passar a bola, falando do contexto internacional, queremos passar a bola para nosso colega amigo Guga Chakra, que nos honra com a sua presença hoje. Boa tarde, Guga. Oi, professor Treba, oi, Laura. Oi, Lauras, né? Primeiro, obrigado pelo convite do Columbia Global Centers e do República.org. Para mim é sempre um orgulho participar da Colômbia, onde eu estudei com você, né, professor Treba, lá na CIPA, na Colômbia CIPA. Enfim, sempre gosto de estar presente na Colômbia como parte do alumni da universidade. Bom, vamos começar a falar especificamente dessa questão da América Latina. Mas para entender a América Latina, tem que entender o contexto global dessa pandemia. Tem um artigo na Foreign Affairs desse bimestre que mostra que a preparação para a pandemia seria como uma preparação para um furacão. Você tem a preparação de longo prazo e a de curto prazo, imediata, quando vai ocorrer aquele furacão ou aquele tufão. No longo prazo, você constrói prédios resistentes ao furacão, você já se prepara completamente ali a costa dos lugares, você tenta fazer uma preparação. E no curto prazo, quando começa a crescer aquela tempestade tropical, começa a virar categoria 1, categoria 2, categoria 3, você sabe que será um furacão que vai chegar e você precisa evacuar a população, tomar medidas de segurança imediatas. O mesmo vale para a pandemia. A pandemia não foi um evento Black Swan, né, como dizem, um evento cisne negro, inesperado. Já havia uma série de reportagens, de documentários, de alertas de cientistas, de alertas de autoridades governamentais que uma pandemia seria inevitável. E não faltou aviso. Teve o SARS, foi o primeiro aviso, teve o MERS mais recentemente, teve o Ebola também. Havia esse temor que em algum momento poderia haver uma pandemia afetando grande parte do mundo, exatamente como a da Covid-19. Não era algo que não dava para prever. Tanto que o próprio autor do livro Black Swan, né, o Nassim Nicholas Taleb, fala no livro que pandemia, se tiver uma, não é Black Swan. Black Swan é o 11 de setembro, é a eleição do Trump. Não é uma pandemia em hipótese alguma. Muitos países, alguns países, especialmente na Ásia, países que sofreram com a SARS, estavam mais preparados, estavam com preparo de longo prazo para uma pandemia. É o caso da Coreia do Sul, é o caso de Taiwan, é o caso da própria China, é o caso do Japão. Eram nações que estavam preparadas num primeiro momento e puderam largar à frente e tomar... E as medidas que eles tomaram em cada um desses lugares já levavam em conta essa preparação de longo prazo. E também tomaram medidas de curto prazo muito corretas, também muito eficientes nesses países ali do leste da Ásia. Singapura é outra nação, além de Hong Kong. Bom, agora Hong Kong é mais parte da China do que nunca, mas enfim, foram nações que tiveram esse preparo inicial em relação à SARS. Aí o que acontece? Outros países não estavam preparados. E aí você começa a ir para o resto do mundo. Começa que, até o mês de janeiro, as pessoas ainda tinham na cabeça, é na China. Não vai chegar, vai ser que nem a SARS, não levavam a sério, a não ser esses países asiáticos. Fevereiro foi meio abandonado ali, até chegar ali na época do carnaval, no final de fevereiro, que chegou a notícia que na Itália, na Lombardia, teve uma explosão de casos. E aí, quando chegou na Itália, pode chegar a qualquer lugar do mundo. Ali era o momento das medidas de curto prazo,
que você vê os países que se saíram melhor e os países que se saíram pior em relação à pandemia. A Itália teve a desvantagem de que foi o primeiro lugar, foi na Lombardia. Inicialmente, as autoridades, especialmente daquela região no norte da Itália, foram lentas, por isso a catástrofe na Lombardia. Mas no restante da Itália, as autoridades italianas agiram bem. A performance italiana no sul da Itália, mesmo na região do Lácio, ali de Roma, a performance foi bem razoável ali na Itália. O mesmo se aplica à Espanha. Foi gravíssimo em Madrid, que foi onde chegou primeiro, mas no restante da Espanha eles conseguiram evitar uma catástrofe maior. A França também inicialmente foi muito afetada, mas no final conseguiu evitar. Eles conseguiram fazer com que ficasse aquela curva, chegava num platô e aí descia. Foi a perfeição, mostrou que houve uma certa eficiência, embora o resultado desses países tenha sido ruins em relação a todo mundo. Outros países na Europa tiveram uma performance melhor, o caso da Alemanha entre os países grandes, e alguns países da Europa com performance quase excelentes, como o caso de Montenegro. Montenegro é pequeno, mas Montenegro conseguiu erradicar a Covid-19 praticamente. O mesmo a Grécia, a Croácia, esses países são países pobres. A Laura vem falando da questão econômica toda, são países pobres no sentido, com sérias crises econômicas, não são nações avançadas no contexto global, são bem menos avançadas do que a França, que teve uma performance pior. O Reino Unido tentou inicialmente uma política que se mostrou fracassada, aí teve que correr atrás do prejuízo, mas era tarde demais e ficou, embora tenha tido até um pouco mais de tempo do que a Itália e a Espanha, mas com uma performance pior, a pior performance entre as nações europeias. Aí, da Europa, veio aqui para os Estados Unidos. A gente sabe que chegou inicialmente o vírus via China, ali para a costa oeste, mas chegou o vírus da Europa aqui para Nova York. Agora é uma discussão que o vírus da Europa sofreu uma mutação e causa mais infecção. Mas, enfim, Nova York, inicialmente, que se tornou o foco da pandemia, agiu muito mal. Foi extremamente tardia as ações tanto do governador como do prefeito Bill de Blasio e, claro, do presidente Donald Trump, que desde o início se mostrou um negacionista, uma postura anti-ciência. A única coisa que ele fez maior foi proibir voo da China, mas nada além disso, uma postura negacionista. Com o passar das semanas, ali já entrando na segunda quinzena de março, fedora 20 de março, houve uma ação mais efetiva do governador Andrew Cuomo e do prefeito Bill de Blasio, mas que não evitou a catástrofe, não evitou que 30 mil pessoas morressem no estado de Nova York. Pensar que Nova York foi uma tragédia dessas foi um fracasso, mas depois que passou, chegou a bater 800 mortos em 13 de dezembro, baixou para 5 mortos nesse fim de semana. Quer dizer, no final acabou conseguindo controlar o vírus. Mas a gente sabe que outros estados americanos, que inicialmente não tiveram uma performance tão ruim, até uma performance razoável, abriram antes da hora, e a gente vê o cenário na Flórida e no Texas. E agora eu passo para a América Latina. América Latina, quando a gente fala de Europa, a gente pensa em Alemanha, França, Reino Unido, Itália. A gente pensa pouco, como nesses países que eu citei, em Montenegro, a gente pensa pouco na Hungria, pensa pouco mesmo na Bélgica, na Dinamarca. A gente pensa nas grandes nações. Na América Latina, o que pesa são as grandes nações no final. O Brasil e o México. São as duas grandes nações da América Latina e são duas catástrofes em relação ao desempenho na Covid-19. Com lideranças que muitas vezes adotaram posturas também contrárias ao conhecimento científico, especialmente autoridades no âmbito nacional. Isso acaba prejudicando, causando polarização nesses países, similar ao que ocorreu nos Estados Unidos, mas diferente do que ocorreu em muitos outros países do mundo, inclusive na América Latina, inclusive em vizinhos do Brasil, como a Colômbia e como a Argentina, sendo a Colômbia governada pelo Duque, que é de centro-direita, sendo a Argentina governada pelo Fernandes, que é de centro-esquerda, quer dizer, não é uma questão ligada à direita ou à esquerda, mas gerou essa polarização e a catástrofe se tornou inevitável no Brasil e no México. E também em outros países, alguns até de forma decepcionante, como o caso do Chile.
que é um país que, apesar de todos os problemas que teve no ano passado, é um país visto, se você olha o IDH do Chile, é a nação mais avançada, ali, uma das nações, junto com o Uruguai e com a Costa Rica, uma das nações mais avançadas da América Latina. É um país distinto, sem todos os problemas do Brasil, sem as dimensões continentais que o Brasil tem. O Chile está com 5 mil mortos, uma performance bem pior do que a da Argentina, que é um país com muito mais problemas econômicos do que o Chile. Então, o Chile foi uma decepção. O Uruguai aí entra no grupo dos países que foram fenomenais, os grandes campeões no sentido de combate à pandemia, junto com a Nova Zelândia, junto com a Islândia e junto com a Coreia do Sul. Mas com uma diferença. A Coreia do Sul, embora a Nova Zelândia e a Islândia são ilhas. É claro que é mais fácil você controlar a Covid-19 em nações que são ilhas, né, isoladas dos continentes. A própria Austrália também com desempenho. Bom, isso não desmerece a Jacinda lá na Nova Zelândia, foi uma tremenda estadista, mas é mais fácil. A Coreia do Sul, embora não seja uma ilha, na prática porque tem fronteira fechada com a Coreia do Norte, ou na Coreia do Sul não tem fronteira com nenhum país, fronteira na prática, fronteira aberta. Ixi, já deu os 10 minutos aqui. Só vou, que eu coloquei aqui para cronometrar, então já vou encerrar. Mas na prática uma ilha. O Uruguai não, o Uruguai tem fronteira com o Brasil, que é uma catástrofe, e com a Argentina, que foi relativamente bem. A Argentina, per capita, tem 1/10 do número de mortos do Brasil, mas não está numa situação estupenda. E o Brasil, e mesmo assim o Uruguai tem 28 mortos. Tudo bem que a população é 3 milhões, de 3 milhões de habitantes, mas mesmo assim, performance fenomenal do Uruguai que merece elogio. Paraguai e Bolívia também surpreenderam até positivamente, a gente não pode esquecer. Mas o fato, só para concluir, professor Treba, é que a América Latina está numa decadência, que a gente vê que a Ásia sai até mais fortalecida desse momento. A África, por enquanto, não foi tão atingida, alguns lugares sim, mas nada no padrão que a gente vê no Brasil e no México. A Europa, aos poucos, se recupera e a América Latina, junto com os Estados Unidos, saem com a imagem extremamente desgastada. O coitado do Uruguai, da Costa Rica, vão sofrer porque, insisto, quando se fala América Latina, é claro que o que passa é a imagem do Brasil e do México, até porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes, o Uruguai tem 3 milhões, é óbvio que as pessoas vão se focar mais no Brasil. Isso é muito ruim, que até mais para frente eu quero falar, que é do desgaste da imagem brasileira no exterior, que eu nunca vi tão terrível como agora. Obrigada, Guga. Tom? Obrigado, Guga. Deixou um ponto dramático, desgaste da imagem do Brasil e um pouco fazendo a gente pensar um pouco na trilha, ou seja, a rota da recuperação econômica. Tanto uma pergunta para você e depois, Laura, como para você, Guga, o que acontece? Como é que a região começa a recuperar para que os próximos 5 anos, já que, como a Laura nos disse, os últimos 5 anos foram como uma meia década perdida, como evitar, diante desse cenário devastador, preocupante, que os próximos 5 anos também não completem outra década perdida, que eu pensei nunca mais testemunhar, mas talvez seja o que vai acontecer. Muito obrigado, Guga, muito obrigado, Laura. Por favor, coloquem suas perguntas no chat, no Q&A, no fundo das suas telas, mas a primeira pergunta, os comentários, por favor, é uma honra chamar meu colega Francisco Gaetani para oferecer suas reflexões e talvez formular alguma outra pergunta para nossos 2 debatedores. Chico. Obrigado, Tom. No República, a gente costuma, uma frase que sintetiza muito o espírito da organização é governos importam. E em todos os lugares do mundo nós observamos a importância que a atuação dos governos tem tido no enfrentamento da pandemia. Então, a pergunta para a Laura tu discute hoje na Europa, particularmente, a questão que eles chamam de Green Recovery, uma recuperação verde, que seja vinculada a uma reestruturação produtiva com uma economia de baixo carbono, uma reestruturação inclusiva, uma recuperação inclusiva, que leve em consideração o desafio posto da desigualdade
e uma recuperação também que use a revolução tecnológica a favor desse processo, né? Nós estamos vivendo aqui, fazendo uma discussão, utilizando um Zoom. Isso agora é um novo modo de vida, né? Como a tecnologia também pode fazer parte desse processo de recuperação inclusivo, verde, e se o Brasil, o que ele precisaria fazer para se pautar nessa direção, até porque nós não estávamos muito bem em 2019, né? E para o Guga, você mencionou com muita propriedade a situação das Américas. Se você pegar os Estados Unidos, México e Brasil, né, queria que você comentasse um pouco o que esses três governos têm em comum e o lugar da comunicação no enfrentamento da pandemia. Eu acho que a pandemia, todos vivemos isso, né, uma gestão de uma crise objetiva e o lugar da comunicação. Nós tivemos uma situação no Brasil onde nós perdemos a comunicação do principal protagonista do enfrentamento da epidemia, que é o ministro da Saúde. Então, como é que fica a situação dos três presidentes desses três países? Como é que você imagina essa situação, o day after disso? Nós, no Brasil, nós não estamos vendo a saída da crise. A Europa houve a reabertura agora, alguns países estão vivendo um momento de abre, fecha, volta, mas vai dosando, vai regulando. Enquanto no Brasil nós vivemos uma grande confusão, né? Uma confusão em grande parte patrocinada pelo próprio Executivo Federal. Como é que você vê, do ponto de vista da comunicação de massa, da liderança de um país, o enfrentamento desses desafios? Países tão diferentes, países com matrizes ideológicas diferentes, lidando com essa situação. Muito obrigado, Chico. Então, a você, Laura, por favor, responder a primeira pergunta. Sim. Bom, já tem algumas perguntas do professor Treba e tem agora do Leite, né? Então, fiquei aqui com alguns pratos na mesa, tá? Mas acho que a parte boa é que a pergunta sobre recuperação econômica, ela pode ser respondida também com essa ideia de uma recuperação inclusiva e sustentável, né? Então, me parece que precisamos de um plano como esse. A conversa sobre Green New Deal, ela tem avançado bastante ao redor do mundo e é verdade que ela ainda é muito incipiente. Inclusive, o próprio tema das mudanças climáticas é muito pouco ainda tratado no debate econômico, né? Claro que em outras áreas já assume a importância devida, mas no debate econômico brasileiro ainda é um tema muito pouco tratado. E eu gosto muito de uma ideia que a professora Mariana Mazzucato, da University College London, apresenta, que é a ideia de uma política de desenvolvimento tecnológico e produtivo orientada por missões, né? Mission oriented, que ela chama. Então, a missão ambiental é uma dessas missões, mas existem várias missões sociais que os países da América Latina têm, né? E que a pandemia tem escancarado, na verdade. Então, desigualdades no acesso à infraestrutura básica, né? Saneamento é o caso que foi muito discutido nessas últimas semanas. Mas também desigualdade no acesso à moradia, desigualdade no acesso ao transporte, desigualdade no acesso à saúde, né, e a outros serviços públicos, a tecnologia, a inclusão digital, enfim, são diversos elementos aí de desigualdade que a gente está vendo de forma muito concreta com essa pandemia e que o próprio combate a essas desigualdades e a superação dessas nossas carências e lacunas históricas pode, nessa visão orientada por missões da política tecnológica, envolver uma articulação com setor privado, institutos de pesquisa, universidades, etc., que seja capaz de promover também inovações e desenvolvimentos de cadeias produtivas locais, né? E eu acho que essa é uma visão de política de desenvolvimento que é muito diferente daquela visão antiga do desenvolvimentismo, que era pautada pela ideia de proteger setores, né? Como se a política industrial fosse um fim em si mesmo, né? Então, você proteger determinadas indústrias, etc. Isso se mostrou não só ineficaz, como também foram muitos equívocos, né, no passado, que inclusive tiveram danos ambientais, danos
enfim, aumentos da desigualdade, né, gerados por políticas assim. Então, mas isso não quer dizer que a gente tenha que abrir mão de um modelo de desenvolvimento pensando no século XXI. E eu acho que a pandemia, no caso, por exemplo, do complexo industrial da saúde, traz para a gente um exemplo desse tipo de missão. A pandemia é uma missão em si. E se a gente pensa que, no momento que começaram a faltar os insumos médicos necessários, equipamentos médicos hospitalares, né, que faltavam, insumos para os testes, quer dizer, a gente consegue desenvolver os testes, mas não temos diversos insumos. Enfim, essas dificuldades, elas mostram um pouco para a gente como é importante ter uma política de desenvolvimento científico e tecnológico, como é importante ter uma política que desenvolva cadeias produtivas, até para que elas possam ser reconvertidas. Se falava em reconversão industrial, mas a gente, em muitas dessas áreas, nem sequer tem a capacidade de reconverter o que quer que seja. Então, como fazer essa visão orientada por missões, eu acho que ela nos ajuda e ela pode funcionar como um plano de recuperação. Então, as compras que o SUS faz de equipamentos, de insumos médicos, como que essas compras podem ser orientadas de tal maneira a também incentivar inovações locais, né, de produtores, enfim, de institutos que possam contribuir. Isso já está ocorrendo de alguma forma, a gente está vendo que a gente, inclusive, tem instrumentos já que ainda não tínhamos destruído, mas que caminhávamos para destruir na nossa rede, no nosso sistema de ciência e tecnologia, né? A Fiocruz, outros institutos que ganharam um protagonismo enorme no meio dessa pandemia e que são fundamentais para uma estratégia como essa, né? E eu acho que a gente, enfim, tem mesmo que construir um plano como esse. Agora, estamos muito distantes. E aí, pegando um pouco o que o Guga colocou, né, realmente a gente talvez tenha... eu tratei de problemas comuns da região e de estruturas, né, que dificultam. Eu acho até que a desigualdade ela é mais importante para explicar essa situação do que o próprio nível de renda dos países. A desigualdade ela tem um efeito específico, por isso até, por exemplo, o Chile é um país mais rico, mas que tem muita desigualdade, teve dificuldades, e o Uruguai é um país com menos desigualdade na região, então acho que a desigualdade é uma das variáveis muito importantes para a gente analisar, mas me parece que um problema que nós temos no Brasil, mais grave, né, é que, de fato, é um governo que não só na área da saúde não valoriza a ciência, não valoriza nada do que... Justamente pelo contrário, se colocou sempre como antagonista, né, de toda essa massa crítica, né, que nós precisaríamos ter para uma solução desse tipo e para a própria solução do problema atual, como também pelo lado econômico, é um governo que sempre se colocou contra a atuação do Estado, né? E os próprios instrumentos que hoje estão se mostrando relevantes, como os bancos públicos, no caso dos créditos para micro e pequenas empresas, né? Como o próprio SUS. Quer dizer, a gente está muito mal equipado, né? Por mais que a gente tenha gastado, e esse gasto veio muito por pressão do Congresso, da sociedade, nós não tínhamos, né, temos um corpo técnico muito qualificado nos diferentes órgãos e ministérios, mas não tínhamos uma liderança, né, para responder à altura. E isso me parece que, enfim, o Celso Rocha de Barros, cientista político, fala que o Brasil tinha uma comorbidade, né? A comorbidade é o governo Bolsonaro, é aquilo que é associado aos casos mais graves da doença, né? No caso, os casos mais graves de contágio pelo vírus, e acho que, sem dúvida, dificulta até a gente pensar nesse plano de recuperação, porque é muito provável que a gente chegue no ano que vem ainda sem ter sequer controlado, né? A não ser que sejamos salvos por uma vacina, né? Sem nem sequer ter conseguido controlar a origem dessa crise econômica, que é a própria pandemia. E sem controlar a origem da crise econômica, nós não recuperaremos a economia. Não há possibilidade de fazer recuperação sem isso, né? Obrigado.
novamente, Laura, muito rica a sua observação. Agora, a segunda pergunta do professor Gaetani, direcionada a você, Guga, sobre comunicação, um problema compartilhado entre Estados Unidos e Brasil. Mas como é que você responde a essa segunda colocação do professor Gaetani? Olha, sobre o professor Gaetani falou do que tem em comum os 3 países que são os maiores fiascos na América e 2 deles os maiores fiascos no mundo, Estados Unidos, Brasil e México. Os 3 são governados por populistas, mas só isso não explica, porque a Hungria também e o Orbán teve uma performance boa no combate à pandemia. Inclusive, ele usou a pandemia para benefício próprio, o argumento da pandemia para benefício próprio. O Modi, na Índia, é outro exemplo, que também agiu com rigor em relação à pandemia. E tem outros exemplos também de liderança. O Andrzej Duda, da Polônia, também. O que tem em comum muito entre o Bolsonaro, o Trump e o López Obrador no México é uma postura muitas vezes contrária à ciência e também de polarização, de tentar transformar uma questão que não é de direita e esquerda, especialmente no caso do Bolsonaro e do Trump, em questão de direita e esquerda. O Bolsonaro muitas vezes tentando replicar o que o Trump fala, né, o que o Trump diz, ele idolatra o presidente americano e acaba tentando seguir na mesma linha. E uma coisa em relação à comunicação, só para completar, a comunicação foi fundamental. Aqui, todos os dias, às 11h30 da manhã, pontualmente, de segunda a domingo, o governador Andrew Cuomo ia para a TV, começava a apresentação dele dizendo: número de mortes no dia, aí aquele gráfico com as mortes que você ia acompanhando, número de intubações, número de novas intubações, número de internação na UTI, número de hospitalizações. Ele colocava todos os gráficos e dizia onde estava evoluindo, onde estava piorando, dizia o que estava por vir, que o cenário deveria se deteriorar a partir de tal dia. A partir do momento que chegou no pico, ele começou a dizer quando que poderia melhorar, mostrava os cenários dos diferentes previsões, inclusive uma da Universidade de Colômbia, né, que faz previsões de para onde que deve seguir a pandemia. Ele fazia as recomendações daí para o dia a dia das pessoas aqui no estado de Nova York e abria para perguntas. O Brasil começou fazendo isso, não exatamente igual, mas com o Mandetta, o Gabardo, que era o secretário adjunto da Saúde, o Mandetta, o ministro da Saúde, fazia uma comunicação boa, o Davi Wip em São Paulo também, mas aos poucos começou a ser abandonado. E essa comunicação é fundamental. Eu acho que o Brasil perdeu muito nessa questão da comunicação. Eu tenho um grande amigo que mora na Espanha, Fernando Calas, que ele fala que a Espanha endureceu muito, todo mundo viu no começo as mortes, falou, não vai poder sair de casa, a criança não pode sair de casa, mas aos poucos, com a melhora, você tem aqueles momentos. Hoje as crianças vão poder sair por 30 minutos. Isso é uma tremenda vitória. Melhora psicologicamente o ânimo das pessoas. A partir da semana que vem vai poder, aos poucos, como Nova York. Então, abriu o restaurante do lado de fora, você vai sentindo a vitória. No Brasil e em estados aqui dos Estados Unidos, como Texas e Flórida, abriu aleatoriamente, sem ter o controle da doença, dizendo que podia abrir, e aí ficou esse cenário grave, que dizem que não é aquela onda, né, e sim um incêndio florestal, que não para nunca. Onde tem árvore para queimar, vai queimando ininterruptamente. Muito obrigado. Obrigada, Guga. Vou passar agora para algumas perguntas que a gente recebeu, mas vou aproveitar. Eu queria começar com uma pergunta minha para a Laura. A gente, aqui na América Latina, os processos de crise econômica, de desaceleração econômica como esse, e os processos políticos, eles são muito específicos, eu acho, aqui na região. Laura, a gente já sabe que, como consequência dessa desaceleração econômica, muitos vão ser empurrados para a pobreza e talvez até apagando várias gerações de progresso social que a gente teve, ampliando mais ainda essa desigualdade que a gente tanto discutiu aqui. Eu queria saber, em relação aos efeitos políticos dessa desaceleração econômica após a pandemia, você acha que a população vai interpretar
as lições do Covid, como isso vai resultar, na verdade, no maior apoio aos governos democráticos baseados em conhecimento científico, ou você acha que isso vai, na verdade, impulsionar governos populistas aqui na região? Então, Laura, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que, inclusive, o debate que tem ocorrido no mundo sobre o que vai ser esse pós-pandemia, né? Ele tem sido pautado por uma coisa que o Dani Rodrik, professor da Harvard Kennedy School, chama de um super viés de confirmação. Então, aqueles que já consideravam que, enfim, a desigualdade é um tema importante, que temos que taxar os mais ricos, começam a considerar que o pós-pandemia vai ser um momento de um mundo mais justo, em que finalmente teremos oportunidade para fazer essas coisas e ter um estado de bem-estar social. Por outro lado, aqueles que consideram que há uma conspiração globalista acham que a pandemia é mais uma prova de uma conspiração globalista, né? Aqueles que acham que no caso brasileiro, né, que o importante diminuir o tamanho do Estado, reduzir salários de servidores, vão ver a pandemia como mais uma urgência para isso. Quer dizer, cada um está um pouco interpretando o momento à luz das suas crenças e dos seus princípios. Agora, me parece que, de um lado, a gente pode dizer que há uma valorização maior na sociedade como um todo, do SUS, há um debate sobre rede de proteção social que surgiu, que, sem dúvida, muda um pouco, né, o debate econômico, né, agora está concentrado em pensar medidas de combate à pobreza mais amplas. Então, acho que tem algo que a gente está vendo, né? Agora, será que por outro lado, a gente não tem, e aí parece ter alguma evidência nessa direção, mas ainda não sabemos se isso persistirá, né? Um efeito que é do próprio auxílio emergencial em criar uma base de apoio para o governo Bolsonaro, parece ter resultados nos últimos Datafolha apontando para um aumento da popularidade do Bolsonaro nas regiões Norte e Nordeste, sobretudo nas populações mais pobres, e uma das hipóteses construídas é que isso pode ser reflexo desse auxílio emergencial, que nós sabemos que não era uma proposta do governo, a proposta do governo era 3 vezes menor em valor e para um universo muito menor de beneficiários, né, mas que, de toda maneira, é do governo federal e, portanto, fica associada ao governo federal, e não à toa o próprio governo tem alterado seu discurso e passado a incorporar pela primeira vez algum discurso relativo à importância de se combater a pobreza. Então, agora já se fala, o ministro Paulo Guedes falou num programa Renda Brasil, que seria um Bolsa Família com valor maior e para maior número de beneficiários. Quer dizer, isso, se for implementado, né, porque no momento tivemos um auxílio por 3 meses, não sabemos o que virá depois, agora está sendo prorrogado, mas de toda forma, se houver, né, uma ampliação do Bolsa Família para um programa mais amplo e de valor maior, mesmo que não seja muita coisa, isso tem uma capacidade de conquistar para o governo Bolsonaro uma base social, né? E nós não sabemos qual vai ser o peso de cada uma dessas coisas. É evidente que a crise econômica ela será profunda de toda forma, e que numa situação de crise econômica a população ela fica frustrada e não à toa, aliás, o próprio Bolsonaro se aproveitou dessa frustração, que, claro, ocorria em vários âmbitos, mas se aproveitou dessa frustração em 2018, e não sabemos exatamente quem vai conseguir se aproveitar dessa frustração daqui para frente, né? Então, acho que isso está aí para jogo. A eleição do Donald Trump tem uma influência nisso tudo, o Guga pode falar mais do que eu, mas me parece que ela ficou bem mais improvável com a pandemia, o que não está tão claro no caso do bolsonarismo. O governo Bolsonaro não perdeu tanto apoio quanto o Donald Trump parece ter perdido lá nos Estados Unidos, né? Mas essas coisas também estão relacionadas. Se o mundo, né, caminhar em direção a uma volta, né, para princípios
democráticos para a valorização da ciência, etc., talvez isso tenha reflexo aqui no Brasil também, né? Isso não é independente, então vamos torcer para que seja essa a tendência que prevaleça nesse pós-pandemia. Sem dúvida, muito obrigada, Laura. Eu vou aproveitar seu gancho exatamente para fazer uma pergunta para o Guga, que veio do Guilherme aqui para a gente. Guga, o Guilherme observa que até o final de 2019 o cenário norte-americano parecia indicar uma pequena vantagem para a reeleição do Donald Trump, né? E com a escalada da pandemia, essa situação parece ter se alterado. Até que ponto, na sua opinião, o candidato democrata ganha terreno com o desempenho do atual governo? Ou seja, você acredita que esse fator pode garantir uma vitória para o Biden em 2020? Olha, Guilherme, na foto, de fato, em fevereiro, o cenário era muito positivo para o Trump, ele sabia de uma vitória, não havia sofrido, não havia sido removido do cargo no Congresso americano, naquele processo de impeachment, havia realizado uma ação bem-sucedida contra Soleimani no Irã, e, acima de tudo, a economia americana estava com vigor muito bom, taxa de desemprego batendo recorde de baixa, e, mais importante, uma primária democrata indefinida, que ninguém sabia quem seria o candidato. Isso era fevereiro. E, naquele momento, havia até um equilíbrio nas pesquisas entre o Trump e algum candidato genérico democrata, variava de quem fosse o candidato, mas ele realmente, nas bolsas de aposta, em geral, ele era visto como favorito. Hoje o cenário, agora, o cenário mudou. Por quê? Porque ele tem 120 mil mortos nas costas da pandemia, a performance dele como presidente durante esse período é muito mal avaliada e, por último, a economia americana agora está numa situação ruim, embora hoje até a taxa de desemprego tenha caído mais um pouco, foram criados muitos empregos, mas o cenário ainda é grave, mais de 11% de desemprego, não é um cenário de 3,5%, 4% de desemprego. Mais grave para o Trump, nas pesquisas, o Biden, na média, hoje abriu entre 9 e 10 pontos de vantagem na média das pesquisas no voto nacional, e nos swing states ele ganha, primeiro nos que foram decisivos na eleição de 2016, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, e ele ganha em todos os outros, alguns que a Hillary ganhou, como o caso de Minnesota e de New Hampshire, e ele ganha também na Flórida, o Biden ganharia em Ohio, e o Biden está equilibrado na Geórgia, ele ganharia, que é um estado tradicionalmente republicano, e está empatado no Texas. Agora, até novembro, muita coisa pode acontecer. A gente não sabe os fenômenos inesperados. Na última eleição foi a reabertura do caso dos e-mails da Hillary Clinton, porque o Anthony Weiner, que era um deputado de Nova York, que havia sido deputado de Nova York, que era casado com uma assessora da Hillary, usou e-mail da mulher e ele estava sendo investigado por pedofilia e vira e-mails da Hillary ali. Enfim, são coisas que não dá para prever. Então, ainda é possível que o Trump seja reeleito, mas o cenário, se permanecer mais ou menos na tendência atual, é complicado para o presidente americano. Lembrando que vai ser uma eleição de mobilização de base, não de convencimento a poucos eleitores indecisos. O objetivo do Trump é mobilizar a base dele, e ele tem essa capacidade, especialmente no que se diz respeito a eleitores que não gostam do Trump, mas sabem que ele vai nomear juízes conservadores para a Suprema Corte e pode dar um domínio conservador por uma geração, 2 gerações na Suprema Corte americana, e ele vai tentar suprimir o eleitorado do Joe Biden, especialmente buscando fazer com que os eleitores mais à esquerda do Partido Democrata, eleitores que votaram no Bernie Sanders nas primárias, não saiam para votar ou saiam num número reduzido, que foi o que aconteceu em 2016. Mas lembrando que em 2016 o Trump perdeu a eleição no voto nacional e ganhou por uma margem mínima em Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Mínima, que se a eleição fosse no dia seguinte poderia perder. Assim como ele poderia ter ganho em Minnesota, onde ele perdeu por uma diferença mínima. Mas é tudo muito difícil prever como vai estar o cenário no dia da eleição em novembro. Muito obrigada, Guga. Eu sei que que eu estou abusando um pouquinho do nosso tempo, mas a conversa está tão boa que eu queria, antes de terminar, fazer mais uma pergunta, uma para a Laura e outra para o Guga, se possível. Tem 2 perguntas aqui que a gente recebeu, do Matheus e da Nicole, que vão na mesma direção, perguntando sobre o cenário pós-pandemia e a globalização, ou seja, o impacto de toda essa crise na globalização e nos movimentos dos países. Laura, pensando nesse cenário pós-pandemia, o que você espera da relação econômica e política dos países, especialmente nesse aspecto comercial?
você acha que há mais chances da ampliação do comércio global e de atuação diplomática e multilateral, ou, na verdade, de uma retração dessas relações com maior bilateralismo e maior rigidez das fronteiras sociais? E, Guga, também nesse sentido, qual sua visão do futuro das relações internacionais no que tange os países se voltarem para dentro, ou seja, para o ambiente doméstico, os Estados Unidos, por exemplo? Ou você acha que isso vai mais no sentido de cooperação internacional e, como a gente viu nesse combate à pandemia, exatamente o impacto da pandemia e essa questão da globalização? Eu acho que a gente pode começar com a Laura e depois voltamos para o Guga. Bom, se a gente for na linha de considerar que a pandemia, na verdade, ela só vai acelerar tendências anteriores, né? Essa é uma das possíveis interpretações para o que vai ocorrer, então a gente vai ver um aprofundamento da crise da globalização. Eu acho que tem elementos nessa pandemia que nos permitiriam prever esse caminho, né? Seriam, por exemplo, pretextos, no caso até justificativas, mais racionais, por exemplo, para evitar, para fechar fronteiras, enfim, limitar a circulação de pessoas e de mercadorias, né? Dado que a gente vai ter países do sul global, em particular, com maior dificuldade para enfrentar e controlar o contágio do vírus, já estamos vendo isso, né? E, de alguma maneira, isso pode servir aos propósitos de movimentos nacionalistas, nativistas de países ricos, que terão agora uma razão a mais, né? E uma razão que envolve a saúde pública para limitar mais ainda a entrada de pessoas e de mercadorias até vindas de outros países. Então, esse é o que a gente tem para prever, vamos dizer, uma crise ainda mais profunda da globalização nos próximos anos, né? Fora, claro, as tensões entre Estados Unidos e China, coisas que o Guga vai poder tratar mais do que eu, mas que, enfim, foram também, de alguma maneira, exacerbadas nesse contexto de pandemia. Por outro lado, a gente tem uma valorização das instituições multilaterais globais. A OMS passou a virar uma referência para o mundo inteiro, né? A gente tem assim, no mesmo jeito que a gente tem uma valorização dentro de cada país de instituições que têm contribuído para, enfim, ajudado no combate a essa pandemia, a gente também está vendo uma valorização de algumas instituições multilaterais. E isso, claro, poderia se tornar um impulso para fortalecer aquelas lideranças políticas, né? Isso, certamente, lideranças europeias, em direção a colaborar mais com essas instituições, a cooperação. A pandemia em si, né, pela sua natureza e a sua essência, é algo que exige uma cooperação global. Ela exige um esforço coletivo e global para o seu enfrentamento, né? Não adianta você resolver a pandemia, resolver o contágio em um país e não resolver no outro, né? Então é evidente que há um incentivo também para essa cooperação e para a solidariedade, inclusive, entre os países nessa cooperação. Mas aí que está, né? Mesmo dentro da Europa, que, enfim, tem muito mais em comum, né? Essa solidariedade, ela provoca tensões e conflitos. A gente vê ainda uma dificuldade ali dos países da periferia europeia de obter algum tipo de solidariedade fiscal, dos países, enfim, da Alemanha, da França, etc. Então, não está claro, né? Mesmo na União Europeia não se definiu uma solução cooperativa integral, vamos dizer assim, para o combate à pandemia, que dirá se a gente pensa no mundo inteiro. E aí o papel da China vai ser crucial também, né? A China ela poderia antagonizar com os Estados Unidos nesse contexto, se apresentando como um poder até que fortalecesse essas instituições globais, porque a China é a principal beneficiada da globalização, né? Ninguém se beneficia tanto quanto a China, mas ainda é hesitante também enfim, esse papel, né? A gente não vê a China desempenhando exatamente esse papel. Claro que ela tem interesses
e investe em países da África, etc., mas a gente não vê ela assumindo esse papel de defensor da globalização junto a essas instituições, né, de assumir uma solução cooperativa para essa recuperação e para o contágio, para a redução do contágio, nada desse tipo. Obrigada, Laura. Guga? Olha, eu acho que primeiro eu acho importante diferenciar o mundo da pandemia do mundo pós-pandemia. O mundo que a gente vive agora é o mundo da pandemia. O mundo pós-pandemia tende a ser, na minha visão, extremamente positivo. Vai ser um momento até, acho que mágico para a humanidade, quando você observa após grandes tragédias, seja no âmbito de países que passaram por guerra civil, a Bósnia, ou o Líbano, por exemplo, ou como a Segunda Guerra Mundial, sempre você sai com aquele momento de muita esperança. Então, eu acho assim, coisas que agora, no mundo da pandemia, muitas pessoas talvez estejam repensando, será que vale a pena ir estudar no exterior? Nesse ano, no ano que vem, se tiver a vacina, vão voltar as pessoas querendo vir para estudar na Colômbia, estudar na Inglaterra, enfim, vão querer sair de novo, não vai ficar 3, 4 anos, depende, claro, da vacina. Mas tendo a vacina, com certeza, tudo volta a se mover nesse sentido, no sentido individual, vai voltar a ter essa noção de globalização que nunca foi tão forte. As pessoas assistem as mesmas séries no mundo, inclusive até futebol acabam assistindo os mesmos jogos ao redor do mundo. É um mundo cada vez mais único, então é inevitável que isso se aprofunde nesse período pós-pandemia que a gente vai viver. Eu vejo muito positivamente o que vem depois. Outras questões são completamente bem difíceis de prever. A Laura falou agora há pouco, uma coisa muito decisiva é a eleição aqui dos Estados Unidos. Uma vitória do Trump implicará um cenário para o mundo totalmente diferente de uma vitória do Joe Biden aqui nos Estados Unidos. Como a vitória da Marine Le Pen na França teria gerado um fenômeno totalmente diferente do que uma vitória do Macron. Então, essas coisas são muito difíceis de prever. Uma coisa que dá para, só para concluir, que dá para prever, é realmente essa questão dos Estados Unidos e China. Eu acho que em qualquer cenário, os Estados Unidos e a China eram rivais, isso na história mais recente, né? Rivais. Rival é ok. Você é rival, o Brasil é rival dos Estados Unidos, por exemplo, na área da soja. Para vender soja. Rival, você tem parceria também. Poucos começaram a ficar adversário e rumam para ser inimigos. Aí é grave para o mundo todo se os Estados Unidos e a China virarem inimigos abertamente, mas o choque é quase inevitável, até porque o próprio Joe Biden é duro em algumas questões em relação à China. Por exemplo, e corretamente, há um consenso nos Estados Unidos sobre a situação de Hong Kong. Que vem acontecendo agora, violação dos direitos humanos em Hong Kong, a nova lei de segurança da China, isso tudo é gravíssimo e gera esse consenso aqui. Então, acho que o acirramento dos Estados Unidos nas relações Estados Unidos e China são inevitáveis em qualquer circunstância. Eu espero estar equivocado, mas eu acho que há um risco do Brasil entrar numa decadência que, assim, e a partir de um patamar baixo, que a Argentina e a Itália entraram, e a Grécia entraram a partir de um patamar mais alto e começa a decair. A exceção é quando tem alguns anos bons. Assim, a Argentina às vezes tem um ano bom, mas depois volta a cair. Meu medo é que o Brasil talvez entre nesse ciclo de decadência por mais alguns anos. Obrigada, Guga. Eu vou passar agora a palavra. Vai em frente. Pode falar. Não, só para falar que eu e a Laura e outras pessoas estamos ali, a gente está publicando uma série de ensaios para a editora Todavia. Assim, verdade. O da Laura já foi publicado, o meu ainda estou atrasado, mas já estou chegando ao final, mas enfim. Sim, verdade. Como é o nome do livro? Não, são ensaios sobre a pandemia. Cada ensaio vai ter um título diferente. Ótimo. Laura Nora. Oi, Thomas. Sim, queria concluir? Sim, eu ia passar a palavra para os nossos dois moderadores, tanto o Thomas quanto o Gaetani, para vocês fazerem as conclusões. Aproveitar mais uma vez para agradecer o Guga e a Laura. Tenho o prazer de acompanhar o trabalho deles online e agora poder bater esse papo aqui. Então, obrigada pelo tempo de vocês e por toda essa conversa.
e convidar a todos para seguir tanto o Columbia Global Center quanto o República nas redes sociais. A gente tem promovido diversos encontros como esse. Na segunda-feira, inclusive, temos um outro webinar em parceria com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, em que a gente vai ter a presença do professor Jeffrey Sachs. Então, Tom, Gaetani, é com vocês. Obrigada. Professor Gaetani. Bom, queria parabenizar o Guga e a Laura. Vocês, não só no dia a dia do jornal, mas também na mídia, nas redes sociais, têm ajudado muito nós aqui no Brasil a atravessarmos esse momento, a entendermos o que estamos vivendo e a trabalharmos na direção correta, para que a gente saia disso sair melhor dessa crise toda, porque é uma experiência mundial. Acho que o Google colocou isso muito bem, o mundo inteiro está na mesma página, embora sejamos leitores muito diferentes, né? E nós precisamos aprender com os nossos erros e com a experiência dos outros aí, a como sairmos melhores. Esse é o desafio do Brasil hoje, nós precisamos muito das luzes, da competência de vocês nesse trabalho. Parabéns, em nome do República, muito obrigado pela participação. Eu faço minhas essas palavras de Francisco Gaetani, agradecendo, Laura, e você, Guga, e convidando-os ambos para participar em outros webinars, que uma hora não basta para aproveitar suas observações tão nítidas sobre o rumo do Brasil, da região latino-americana e esse contexto global. Ainda sendo otimista, com o passar dos anos eu não tenho muita alternativa assim não ficar otimista. Eu peguei otimismo de ambos, não com base em dados, talvez da Laura, para entender que talvez o Brasil tenha feito uma guinada, essa experiência tão dura da pandemia, como que mostrou claramente o problema da educação, que é muito falada, mas é pouco tratada, o problema da educação no Brasil, e o problema da desigualdade, de ricos morando ao lado de pobres em condições super desiguais. Essa está mudando a prática, as lições aprendidas nessa pandemia estão ajudando a mudar a mentalidade aqui no país. Ou seja, espero que seja uma conclusão que tiro das suas observações muito boas, Laura. E a você, Guga, muito obrigado pelo seu contexto global, que você sempre traz a qualquer debate para o Brasil, para que não seja só Brasil, colocando um espelho para o Brasil se observar no contexto global. Espero que tenhamos um governo Biden, eu confesso esse viés que eu tenho. Eu acho que o Brasil, o mundo poderá mudar, mas não é um mundo, como você bem nos lembra, que vai garantir ressurgimento do multilateralismo. O Brasil vai ter que se definir nesse mundo novo, mas eu acho que uma mudança de ritmo do rumo político nos Estados Unidos, pelo menos já é um primeiro passo, abre espaço para essa renascimento, ou seja, mudança da imagem do Brasil no cenário internacional, assim como eu digo, eu espero. Mas então, novamente, Chico pela parceria, Chico Gaetani pela parceria, Laura e Guga pelas suas palavras e a minha colega Laura Nora pela sua moderação. Muito obrigado e boa noite para todos e todas. E fiquem seguros. Boa noite. Tchau, tchau.